Calorosas saudações, e para algumas pessoas, qualquer coisa que se faça é tudo da extrema-direita. Ora, eu ainda não ouvi ninguém a dizer que meter like neste vídeo era uma coisa da extrema-direita, portanto aproveitem para meterem like neste vídeo e subscreverem o canal para chegarmos aos 170 mil subscritores, até porque 30 e tal % das pessoas que vê os meus vídeos ainda não é subscrito, ou seja, quase um terço do canal. Portanto, subscrevam e partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais. Relembro que têm o código SOUSA10 para 10% de desconto na Prozis, para os vossos produtos quando fizerem compras no site. Ora, o que é que se passa? Basicamente, saiu uma notícia nova e vamos ver aqui primeiro inicialmente o comentário de Catarina Martins e depois vamos ver a notícia para percebermos o contexto, porque Catarina Martins veio dizer que as novas medidas do governo para a imigração, porque basicamente Luís Montenegro quer acelerar a deportação de imigrantes ilegais, quer continuar a deportar os imigrantes ilegais, mas fazê-lo ainda mais rapidamente, foi a notícia que saiu. Catarina Martins indignou-se muito com isso, portanto vamos ouvir. Hoje o ministro Leitão Amaro trouxe para cima da mesa a questão da imigração. Vamos falar de imigração, dizendo que os prazos de expulsão do país serão reduzidos, será mais rápido se a AD ganhar. Vamos falar de imigração nesta campanha? Se formos falar de imigração, acho que devíamos falar sobre direitos do trabalho. Dizer que quando temos pessoas a trabalhar no nosso país, a quem negamos o direito à regularização, estamos a alimentar as máfias, estamos a baixar o valor do trabalho, estamos a criar pobreza e tensão social. Ao contrário, ter pessoas a quem é reconhecido o seu direito, a quem são dados os papéis a que têm direito para ter uma situação regularizada, significa que as protegemos dos senhorios que abusam, que as protegemos dos patrões exploradores e que temos uma sociedade que pode funcionar. Eu também sei que o governo português acaba de dizer à Comissão Europeia que afinal não pode fazer as obras que se tinha comprometido, nomeadamente a construção de habitação pública, que reduziu para metade no âmbito do PRR, porque não tem mão de obra, porque precisa de mão de obra imigrante. Este é um governo que tem uma campanha absolutamente populista, de extrema-direita, contra a imigração. É disso que se trata, ao mesmo tempo que sabe que precisa da imigração para a economia funcionar. Tratar assim as pessoas, tratar assim o que deve ser uma questão de direitos humanos, que deve ser uma questão de uma economia mais justa para todos, é um sinal claríssimo do que é esta direita, que cada vez mais resvala para a extrema-direita, onde se faz a prova do algodão, que é sobre se direitos humanos significam alguma coisa ou não, democracia significa alguma coisa ou não. Porque deportar mais rapidamente, seguramente, não é respeitar o Estado de Direito. Pois, mas há aqui um pormenor importante, que é a questão da legalidade, não é, doutora? A questão é, quando uma pessoa entra ilegalmente no país, essa pessoa, por questões legais e lógicas também, parece-me de razão, não deve poder permanecer nesse mesmo país. Aliás, o Reino Unido aplicou medidas muito similares. O Reino Unido tem um governo de esquerda neste momento e na altura aplicadas por governos de direitas, mas creio que a legislação se manteve no sentido em que alguém, se entrasse no país ilegalmente, teria que ser deportado o mais rapidamente possível e não poderia entrar mais no Reino Unido na história da sua vida. Portanto, aqui o fator não é a questão os direitos humanos e etc, etc. Aqui é uma questão claramente de direitos humanos, mas uma pessoa que não cumpre a lei ao entrar no país está à espera do quê? É que por essa lógica, quando a Catarina Martins aqui menciona a questão de regularização quase total, enfim, se vamos regularizar toda a gente do ponto de vista legal que entra aqui em Portugal, legal ou ilegalmente, meus amigos, então para que haver fronteiras? Essa é que é a questão. É que não faz sentido absolutamente nenhum. Porque quando se diz aqui, ajuda às máfias e etc, etc, as entradas ilegais no país não ajudam de igual forma, ou pior no caso, essas mesmas máfias e grupos criminosos. É que é isto que não me faz sentido. Ainda para mais, o governo até pode dizer que não tem mão de obra suficiente aqui e acolá, mas a questão é, para existir essa mesma mão de obra, é preciso fazer uma espécie de seleção das pessoas que entram aqui em Portugal. Eu prefiro que demore mais tempo até adquirir essa mão de obra do que entrar toda a gente a torto e a direito para que depois seja o forró-bodó que aconteceu nos últimos anos em termos de migração em Portugal. Porque aconteceu, quer do ponto de vista quantitativo, quer do ponto de vista qualitativo. Não houve controle absolutamente nenhum. Portanto, acho muito bem que o governo aperte as regras para o controle migratório. Se o vai fazer ou não, eu não faço ideia, porque o PSD também, neste tipo de tópicos, também é pródigo às vezes em dizer que faz e depois não faz. Ou pode ser apenas uma estratégia de tentar captar eleitorado mais à direita, mais no eleitorado da zona ideológica do Chega. Se faz ou não, eu não sei. Mas que do ponto de vista de narrativa está correto, está corretíssimo.
Portanto, eu não percebo como é que ter bom senso, querer cumprir a lei e ser mais ágil a cumprir essa lei é ser da extrema-direita. Peço desculpa. É que por esta ordem de ideias, a lei portuguesa é da extrema-direita, que é extremamente fundamentada naquilo que é da Constituição do 25 de Abril. Epá, eu às vezes... Enfim, vamos ver agora a resposta de Cecília Meirelles e depois vamos ver a notícia em si. E depois vocês podem dizer-me aí nos comentários se acham que o que o governo quer fazer, a bem ou a mal, gostando ou não do Montenegro ou do Leitão Amar, é indiferente. Se acham que isto é da extrema-direita. Portanto, vamos ouvir a Cecília Meirelles e depois vamos ouvir a notícia. Cecília. Olha, eu acho que a prova do algodão eram os magotes e magotes de pessoas que esperavam e desesperavam na AIMA à espera que este governo herdou do governo do Partido Socialista. A prova do algodão foi a forma como uma manifestação de interesse, que foi uma alteração do Partido Socialista aplaudida por toda a esquerda, mais radical, se transformou, de facto, em campo absolutamente aberto para a exploração das pessoas mais vil por máfias. Isso sim é que foi a prova do algodão. A este governo coube impor regras e corrigir isso. E a minha posição é, lá está, é a posição que está no meio, que é, nós precisamos de mão de obra, nós temos que receber as pessoas com dignidade e, portanto, é bem-vindo quem é necessário e vem para aqui com condições de ter uma vida digna. Essas pessoas são bem-vindas, entram com regras e essas regras têm que ser aferidas antes da entrada, não é? As pessoas estarem todas aqui em situação de ilegalidade e depois, por isso, simplesmente estarmos sempre a correr atrás do problema. Cecília Meirelles. Portanto, é isto. Aliás, a Cecília Meirelles diz que está aqui numa posição do meio, mas eu honestamente não vejo uma diferença entre aquilo que a Cecília Meirelles aqui diz e a proposta do governo. Eu tenho uma posição mais rígida, se quiserem colocar assim, ou mais musculada relativamente à imigração. Eu acho que são necessárias cotas, do ponto de vista geral, para diferenciarmos os diferentes setores de atividade económica, para percebermos quantitativamente quantos imigrantes são precisos, se são precisos sequer, em determinada área, aqui ou acolá, se são X centenas aqui, X centenas ali, ou milhares ali, seja o que for, o número que seja, não é? Se isso for efetivamente necessário. Mas, além disso, antes de começarmos a pensar na imigração com I, é preciso olhar para esta questão demográfica, na questão da emigração. Antes de começarmos a pensar em querer ir buscar imigrantes, é fundamental começarmos também a pensar em não criarmos mais emigrantes. Ou seja, a não deixar que jovens qualificados, com licenciaturas, mestrados, doutoramentos, seja o que for, que lá fora estarão claramente num nível qualificadíssimo para oferir salários bastante elevados num país como a Alemanha, até em alguns do leste da Europa ou no norte da Europa, saiam cada vez mais. Ou seja, antes de falarmos da questão da imigração, é preciso evitar a emigração, retendo capital humano desenvolvido aqui em Portugal, principalmente no setor secundário e terciário, e depois, ao mesmo tempo, perceber a nível de cotas, isto é uma proposta minha, o Governo não propõe, mas eu acho que faria todo o sentido, e perceber quantitativamente quantas pessoas são precisas, se são precisas, nos setores de atividade, porque reparem, se tivermos demasiados trabalhadores, imigrantes ou não, numa determinada área, vamos ter desemprego. Inevitavelmente, ou seja, vamos ter pessoas que não vão estar a fazer nada na área pela qual são supostamente especialistas e isso acaba por ser um desperdício de recurso. Enfim, portanto, claramente a minha visão está muito mais em concordância com a Cecília Meirelles do que a Catarina Martins, também não é difícil, não é? E portanto eu agora, tudo isto à volta, depois dos comentários de Catarina Martins e da extrema-direita, e que o Leitão Amar é da extrema-direita, e não sei o que mais, esta palhaçada toda, não é? E o governo é da extrema-direita e populista, a lenga-lenga do costume. Vamos então ver a notícia, não é? E eu quero que vocês me digam, na vossa opinião, se acham que isto é da extrema-direita. Digam-me vocês de vossa justiça. O governo quer acelerar a deportação de imigrantes ilegais. Uma das propostas é acabar com o abandono voluntário do país e reduzir o prazo para 10 dias. Quando o imigrante sem documentos é notificado para abandonar o país, recebe uma primeira notificação, dando-lhe o prazo para sair voluntariamente. Mas com as novas medidas do governo, isso pode acabar. Ou seja, vai ter menos tempo para sair do país. O Diário de Notícias avança que a redução do prazo será cerca de 10 dias. As medidas vão ser apresentadas ao Conselho Nacional para Migrações e Asilo e a PSP vai ficar responsável pelo processo. Estas mudanças dependem das eleições de 18 de maio. Se a AD ganhar, as medidas avançam. No ano passado houve mais de 440 notificações de abandono e mais de 190 expulsões, e foram deportados 146 imigrantes. Portanto, estamos a falar de um rácio de 50% dos notificados para sair do país a serem expulsos apenas. Eu acho que o número é muito reduzido, não é? Tendo em conta que falamos de um número
de imigrantes ilegais em Portugal muitíssimo elevado. Há uns anos atrás saiu uma notícia que creio que só provenientes do Brasil estavam ilegais em Portugal 100 mil pessoas. Mas creio que isso também tenha a ver com a questão da manifestação de interesse que agora já não está em vigor. A questão é, isto que aqui está a ser dito é uma questão legal, no sentido em que as pessoas não podem entrar aqui ilegalmente e faz zero sentido que entrem ilegalmente e que, após uma entrada ilegal, se possam tornar legais. Porque, por essa ordem de ideias, a diferenciação entre legalidade e ilegalidade não existe. Porque se eu posso entrar ilegalmente num país e depois dizer, ou tornar-me legal, então para que o controle de fronteiras? Não existe nada. Toda a gente pode ser imigrante legal em Portugal. E ao fim de 5 anos, cidadão português. É que daqui nada, a entrada em Portugal e a nacionalidade não vem na loja do cidadão ou para tirar o passaporte, vem no Chocapic, na caixa dos cereais. Qualquer dia é assim que chegamos, não é? Portanto, isto que o governo aqui faz, claramente tem que ser muito mais eficiente, porque o rácio de número de imigrantes ilegais e o número de deportações parece-me reduzido para aquilo que é o número de imigrantes ilegais, que entrou aqui ilegalmente. Enfim, isso será outra questão. Mas o que é dito aqui, proposto pelo governo, independentemente se depois colocam ou não, não é a tese aqui principal do vídeo. Enfim, vocês já sabem o meu ceticismo relativamente às governações do PSD, mas enfim, isso é outro aspecto. Mas que isto me parece uma questão apenas de cumprimento da lei e de bom senso, é completamente isso. E aliás, e de combate às máfias e às redes criminosas internacionais que já entraram e operam em Portugal. Portanto, não percebo. Não percebo onde é que vem aqui o extrema-direita e não sei o que mais. Esta parvalheira. Porque depois, reparem, se a extrema-direita existe, ela existe. Mas não é isto, percebem? Isto não é uma coisa de extrema-direita. Pois quando a verdadeira extrema-direita aparece, as pessoas acham que é a mesma coisa que isto. E não é. É uma coisa completamente diferente. Mas completamente diferente. Enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários. Digam-me o que acham sobre isto. Metam like no vídeo, subscrevam o canal. Partilhem nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto quando fizerem compras no site. E, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.